Indo conosco aí nessa. Eu fico pensando também, Elizabeth, talvez para algumas sirva, né? Assim, eu sei que tem gente que é bem menor, mas às vezes quando veste... O quando P é bem veste, grande. é? Para mim foi P, foi M. O M ficou certinho para mim. Uhum. Então, o P tem que ser menor mesmo. Eu vou diminuir, né? Joia. É só esperar eu voltar de Salvador. Segunda-feira eu volto. Aí eu faço isso. Vai pôr o pezinho na praia, pezinho na areia. Se Deus quiser. Quinta-feira estou indo. Pessoal, vamos dar início então, né? Uma boa tarde a todos que eu ainda não vi, que eu ainda não conversei, quem chegou depois. Sejam bem-vindos a mais uma oficina da Rede de Empoderamento. Lembrando a vocês que a Rede de Empoderamento é uma iniciativa da DPI, Diretoria de Políticas para a Pessoa Idosa, em parceria com a ADRA. Nós utilizamos recursos do Fundo Municipal do Idoso. Lembrar a vocês, mais uma vez, que a nossa reunião está sendo gravada, tá bom? Para a gente disponibilizar depois. Então, quem concorda com a gravação, por favor, faça um joinha aí na tela para a gente ver. Obrigada. Hoje nós vamos falar do empoderamento feminino, aproveitando aí o dia 8 de março, né, o Dia Internacional da Mulher. Vamos aí refletir, né, e celebrar, na verdade, celebrar e refletir o que é que nos fortalece e o que é que ainda nos desafia, né, em relação a esse tema. Hoje quem vai nos ajudar e quem vai conduzir para a gente é a Marise, nossa psicóloga, que eu acredito que todos vocês já conhecem. Temos o seu Yoshiro aí hoje que vai participar com a gente também, né? Oi, seu Yoshiro, boa tarde. Acho que ele é o único homem que está aqui hoje com a gente. Vamos querer ouvi-lo também, viu, seu Yoshiro? Pois tá? é. Vamos eu estava na dúvida se a gente podia assistir, aí a Marina me mandou o convite. Agradeço muito o convite. Obrigada, Claro, que bom o senhor estar aqui. Nós que agradecemos. Você sabe que depois desse tempo todo com vocês, eu sinto falta. Eu sinto falta mesmo. Depois tem que ter um homem para nos homenagear. Eu estou em quarentena, não estou saindo. Não tenho contato nenhum, a não ser quando preciso de médico e dentista só. E minha filha trabalha o dia inteiro, porque embora seja em casa, ela fica presa lá no escritório, lá, mexendo com o computador, ela mexe com TI, né? Então, a gente quase não conversa. Não está dando para ouvir o que vocês estão falando. Então, talvez o microfone da senhora esteja desligado. Tenta, por favor, aumentar o volume do seu celular. Se não conseguir aumentando o volume, tenta sair da reunião e entrar de novo, por favor. Que assim repete aí, por favor. Tenta, por favor, aumentar o volume do seu celular. Se ainda assim não conseguir ouvir a gente, tenta sair e entrar de novo. Aí geralmente funciona. Então, pessoal, vou pedir vocês a princípio para que mantenham o microfone fechado, para não dar interferência enquanto a Marise fala com a gente. E aí todos vão ter oportunidade de falar, à medida que for tendo, né, que querer falar alguma coisa, quiser falar alguma coisa, pode levantar a mãozinha, ou levantar a mão daí mesmo que a gente vê e passa a palavra para vocês, tá? Vou pedir para vocês, para que na hora que falar, seja breve, por gentileza, vá, né, direto ao ponto, para dar oportunidade para todo mundo falar, porque senão um consegue falar, o outro não, e o nosso tempo é curto, tá bom? Então, Marise, por favor, quando quiser, ótima oficina a todos. Obrigada, Marina. Olá para todo mundo, boa tarde, bem-vindas, bem-vindos. Quero muito agradecer desde já a presença de vocês, agradecer novamente o convite à equipe da Rede Empoderamento, e é a oportunidade de estar aqui mais uma vez, e hoje muito especial, né? Um dia especial. O nosso Dia da Mulher é todos os dias, né? Mas esse é um dia importante para a gente, né? 8 de março é sempre um dia importante, especial. Como a Marina já disse, é um dia da gente celebrar, comemorar, mas é também um dia para a gente
a gente parar um pouco e refletir, né? Porque, na verdade, o dia 8 de março é o Dia Internacional dos Direitos da Mulher, né? Mais do que a festa, a celebração, a gente precisa parar um pouco, né, para refletir um pouquinho sobre todas as conquistas, né, que a gente já conseguiu trazer para a nossa vida, como mulher, como sociedade, e também é muito importante que o seu Hiroshiro esteja aqui, né, para discutir com a gente, conversar com a gente sobre esse tema, né? Importante a gente ouvir também os homens, né? E eles também nos ouvirem nesse sentido. Então, a gente vai fazer alguns combinados. Para quem não me conhece, o meu nome é Marisa, eu sou psicóloga, e a nossa oficina aí, comigo funciona assim: a gente pode falar tudo que a gente estiver pensando e sentindo, sempre com cuidado, né, para não machucar, para não ferir o outro. Não está dando para ouvir, já aumentei meu celular, não está dando. Como é que a Dona Maria das Graças, né? Como é que a gente faz, Marina? A gente segue Tenta sair, tenta sair e entrar de novo, Maria das Graças, por favor, para ver se funciona. Aí ela já saiu. Vamos esperar ela voltar. Vamos esperar ela voltar para a gente seguir. Me avisa, tá, Marina? Boa tarde. Aviso sim. Boa tarde, Anísia. Voltou de novo. Dona Maria das Graças, está conseguindo agora nos ouvir? Liga o microfone. Agora eu ouvi. Que bom. Aí fica a dica aí para todos, tá? E para a senhora também, viu, Dona Maria das Graças? Quando acontecer isso, às vezes mesmo é a conexão, só entrar e voltar, sair e voltar novamente. Aí entrar. Tá bom? Isso. Tá bom, ok. E aí, como a Marina já falou, a gente vai tentar ser assim, mais direto e mais objetivo para a gente poder aproveitar mais o nosso tempo, tá? Porque a gente fica com o tempo bem contadinho, né? Para poder dar tempo para todas as pessoas poderem participar. Quem quiser falar, para a gente poder ouvir todo mundo, ok? Quando a gente fala do dia, quando vocês escutam falar, a mídia fala demais, né? Televisão, rádio, jornais. O Dia da Mulher, o Dia Internacional da Mulher. O que é que vocês sabem sobre o Dia da Mulher? Vocês têm uma noção? Assim, tem uma noção de como que é a história, por que a gente comemora esse dia, por que a gente celebra esse dia? Não. Elizabeth, seu microfone está desligado. A gente vai aprendendo até a fazer leitura labial, né? Eu percebi, eu entendi que a Elizabeth falou que não. Olha só. Eu já ouvi a história, mas eu não sei contar. Conta então um pouquinho do que você sabe, como que você sabe, resumidamente. Conta para a gente, o que você sabe? Eu sei que é porque teve um movimento das mulheres, né, onde as mulheres foram excluídas, fizeram um movimento, e essa data é referente a isso. Mas eu não sei falar os detalhes direito. Exatamente. Existem vários fatos históricos que eles acabam marcando, né? Assim, tem várias teses, várias linhas da história, na verdade, mas a principal delas é que, em 1857, um grupo de mulheres tecelãs trabalhavam numa fábrica de tecidos, né, lá na cidade de Nova York. Elas resolveram fazer um movimento, assim, alguns falam que elas estavam em greve, outros falam que elas não estavam em greve, mas elas resolveram fazer um movimento para poder reivindicar melhores salários, uma carga de horário reduzida. Elas trabalhavam 16 horas por dia,
queriam reduzir a carga horária para 10 horas, né? Equiparar os salários, porque os salários dos homens eram maiores, melhores, e até hoje a gente vive essa situação, não é? E aí dizem que ninguém sabe se foi intencional ou se foi um acidente. Essa fábrica foi incendiada e mais ou menos as mulheres ficaram trancadas dentro da fábrica. A fábrica incendiando, elas trancadas sem poder sair. E aí nesse evento, né, super violento, super desumano, mais ou menos 30 mulheres foram mortas. Mas existem outras linhas dizendo que, antes disso, né, já existia um movimento de mulheres reivindicando também contra a fome, lutando contra a fome, contra a guerra. Então, a gente pode perceber, a partir dessas histórias, que a nossa luta é diária, né? É desde sempre, né? A nossa luta, a luta por direitos, é uma luta que é constante na vida das mulheres. E aí, vamos fazer uma brincadeira, vamos tentar descontrair um pouquinho, né, antes da gente Marise, seguir. Oi. A Sônia levantou a mão e a Cláudia também. Aí a gente explica elas Então primeiras e depois passa para a dinâmica. Ok, então tá, vamos ouvir então, vamos ouvi-las. Então vamos lá, Sônia, por Fala, favor. Sônia. Sônia, o microfone está desligado. Ei, Sônia. Oi, boa tarde. Eu já mexi aqui até. Eu não estou conseguindo ouvir sua voz. A minha? Tenta sair e entrar de novo. Sai lá do link e entra de novo. Cláudia, pode falar. Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Que bom estar nesse dia aqui com vocês, né? Um dia bem emblemático, assim. Eu sempre falo isso, acho que a gente não tem muitas coisas para comemorar, né? Não é um dia de comemorações, no meu entendimento, é um dia que representa, né, que relembra as lutas das mulheres, principalmente por igualdade de gênero, né? Porque realmente, como a Marise contou aí, elas trabalhavam uma jornada absurda de 16 horas por dia, mulher não podia votar, e uma série de situações, né? Então, esse dia tem essa pegada histórica, e tem a história dele, né, de como foi esse movimento das mulheres, mas basicamente é isso, né? É relembrar que existe uma desigualdade de gênero aí entre homens e mulheres, e que as mulheres lutam por isso, por essa igualdade há muito tempo, né? Eu estava até olhando a ONU, o lema desse Dia das Mulheres em 2022 é igualdade de gênero hoje para uma manhã sustentável, né? Então, é basicamente isso. Hoje a gente pode pensar, a gente trabalha a mesma jornada, a gente tem os mesmos direitos, será que a gente tem igualdade mesmo com relação aos homens? Vamos pensar, por exemplo, no trabalho doméstico, invisível, que a mulher faz e sempre fará, né? E que isso muitas vezes possibilita que a família se organize, que a família vá trabalhar, que os filhos cresçam, e a mulher está lá, né? É um trabalho invisível não remunerado, que um dia a gente vai ter que se haver com isso, mas eu não vou ficar falando muito nosso pouco, né, gente? Pode falar, olha aqui, inclusive a toda a equipe, tá, gente? A hora que vocês quiserem parar, acrescentar, fiquem à vontade. Olha só, a Cláudia fala assim, a gente tem algumas coisas que a gente precisa reconhecer que a gente já conquistou, né? Assim, por exemplo, o ensino, poder fazer um ensino superior é muito recente, né?
Poder sair sozinha, gente, é muito recente. Coisas básicas, poder usar calça comprida, a gente não podia usar calça comprida, vocês sabiam disso? A gente não podia usar calça comprida. O direito de votar, a gente não tinha o direito de votar, ser votada muito menos. A gente demorou muitos anos para conquistar o direito de ser votada. Quando a gente conquistou o direito, tem 90 anos só que a gente conquistou o direito de votar. É muito recente. Então, são pequenas coisas. A questão da violência doméstica, né, e familiar, que, assim, de ontem para hoje, a quantidade de notícias que eu fiquei vendo, assim, plena véspera e dia do Dia Internacional dos Direitos das Mulheres, quantas mulheres são assassinadas, elas são mortas simplesmente pelo fato de serem mulheres, porque a gente é mais fraca fisicamente, não é? E aí, numa guerra, numa luta física, a gente sempre acaba perdendo, não é? Então, embora a Lei Maria da Penha ainda tenha muito que, né, a gente precisa fazer ela valer de fato, mas é alguma coisa que a gente já conquistou, ter uma lei que nos protege, né, da violência. Tem uma coisa que é muito interessante, a desobrigatoriedade da virgindade antes do casamento. As mulheres eram obrigadas a casar virgens, senão elas eram devolvidas em 1 semana ou 10 dias, não sei, depois que o marido descobria. Vocês sabiam disso? Parece engraçado, mas não é. A gente ter essa liberdade, né? Assim, ter essa liberdade do corpo da gente, de escolher os parceiros da gente, de terminar um casamento, um relacionamento, quando a gente achar que não está legal para a gente, isso é muito recente. Então, assim, são alguns pontos, e eu quero escutar vocês um pouco também, Mas até... tem países que ainda é assim. Não é? Então, a gente ainda... que a mulher não tem direito a nada. Tem países que a mulher não tem direito a nada, não tem direito nem sair na rua. E aqui, Elisângela, Elisete. Mesmo aqui no Brasil, e aqui perto, às vezes, muito perto da gente, isso ainda acontece, o cárcere privado, né? Sim, a gente ainda tem conhecimento de várias questões nesse sentido, né? A mulher... Sim, tem cidades brasileiras que ainda continuam sendo assim, que os pais prendem as filhas até completar 18 anos, não pode nem sair para estudar. Tem uns lugares muito atrasados ainda. Sim, a gente ainda vive essa realidade. E muitas vezes muito perto da gente, né? E aí eu queria saber de vocês o seguinte: nesse Dia da Mulher, o seu Hiroshiro, eu vou deixar o seu para o final, tá? Eu vou perguntar primeiro para as mulheres, porque aí a pergunta para o seu Yoshiro é diferente. Nesse dia, o que vocês gostariam de ganhar de presente? O que hoje, no Dia Internacional da Mulher, vocês gostariam de ganhar de presente? Gente, quem quiser falar, e bem rapidinho, tá? Respeito. Nós não vamos ficar chamando, não, que é para a gente poder aproveitar nosso tempo. Mas quem quiser falar, por favor, levanta a mão. Respeito. Pode falar. Quem levantou a mão? A Rita Zumira. Rita, o que você queria ganhar hoje, Rita? Respeito. Oi? Respeito. Por que respeito? Eu acho que ainda falta muito respeito com a mulher. Ainda falta muito, né? Falta. E o nos respeitar como mulheres pode ser a base, né? Pode ser um grande primeiro passo para a gente conseguir consertar, digamos assim, né? essas desigualdades existentes, né? A gente ser mais valorizada. Né? Quem mais quer falar? Elizabeth. Boa tarde, desculpa o atraso. Sem problemas, estamos começando.
Nós estamos falando hoje de empoderamento feminino, e aí hoje, dia 8 de março, a gente está falando um pouquinho do Dia Internacional dos Direitos das Mulheres. E aí, a pergunta que eu acabei de fazer, Marlene, é a seguinte: nesse Dia da Mulher, o que você gostaria de ganhar de presente? Eu posso Se falar? você quiser falar. A Graça, pode falar? Pode Graça, falar. só um minutinho, vamos seguir a fila aqui, Graça, só um minutinho, vamos deixar a Elizabeth falar, aí depois da Elizabeth você fala, pode ser? Pois não. Ok. Obrigada. Quem quer Eu falar, gostaria Elizabeth? muito de ganhar. No dia de hoje, a notícia falando assim, o mundo está em paz, não existe mais guerra. É o maior presente que eu ganharia hoje. E a guerra E acaba quanto nos ao afetando. respeito, eu acho que nós, mulheres, temos que começar a saber exigir esse respeito, porque as mulheres se deixam desrespeitar. Eu acho que nenhuma tem que aceitar a ser desrespeitada. A partir do momento que a gente parar de aceitar isso, a coisa vai melhorar. Todas as mulheres não podem aceitar o desrespeito de ninguém. E como que a gente faz para não aceitar o desrespeito? Não aceita, não fica calado, porque muitas são desrespeitadas e se calam, né? se fecham. Tem que abrir o verbo e falar e exigir esse respeito. Porque a gente, primeiro, é que se desrespeita. Por isso que as pessoas nos desrespeitam. Porque a primeira pessoa que tem que nos respeitar somos nós. Então, você acha que a primeira coisa que tem que ser feita é a gente saber se respeitar, nos reconhecer, reconhecer esse lugar de valor que a gente tem diante da sociedade. E aí a gente grita o tempo inteiro, né? Por isso que a nossa luta é diária, né? A gente precisa estar o tempo inteiro lutando, batalhando. O amor não é assim. Você só consegue amor das pessoas quando você dá amor. Quando você dá amor, você recebe amor. Agora, quando se dá os respeitos, você recebe, você é respeitado. É isso. A gente se conscientizar dos nossos direitos, da nossa capacidade, do nosso valor, e a gente não se calar, né? O tempo inteiro a gente precisa falar, se colocar, se posicionar, né? E juntas a gente, né? Hoje era um dia que nós deveríamos só comemorar, né? Porque já é tempo de todos nos respeitarem, né? Principalmente os idosos, né? Mas todos, uns respeitando os outros. Não só os homens nos respeitar, como nós também respeitarmos os homens. Exatamente. E todas as pessoas do mundo. E quando você fala dos idosos, eu vou aproveitar e trazer para vocês um dado do IBGE, é um dado de 26 de agosto de 2021. Prestem atenção. Nós, mulheres, correspondemos a 52,2% da população brasileira. Nós somos mais da metade da população brasileira. E sabe qual que é o percentual de mulheres idosas? 56,7% da população brasileira são mulheres idosas. Gente, o jogo está na nossa mão. Se a gente quiser tomar a bola, a gente acaba com o jogo de todo mundo. Então, quando a Elizabeth traz essa questão da nossa consciência, é o tempo inteiro a gente precisa se conscientizar do valor e do poder que a gente tem na nossa mão. Quem mais quer falar? Agora é a vez da Graça. Aqui, boa tarde para vocês todas. Boa tarde.
Eu acho que hoje muitas de nós receber parabéns, sabe por quê? Vocês mais novas do que a gente, vou por 20 anos, vocês começaram a se empoderar. A mulher começou a se valorizar, a sentir que em primeiro lugar, depois amar os outros, lógico, né? Somente os filhos, que a gente ama em primeiro lugar, depois da gente os filhos. E eu acho que por nós relacionarmos muito com vocês, principalmente nós do Vida Longa, já um grupo, né, da Neide, do pessoal do posto, um grupo que já nos ajuda há uns 15 anos, ou mais um pouquinho, eu acho que nós conseguimos pegar delas modificações no nosso comportamento também. Por quê? Eu falo por mim e por algumas que a gente está sempre conversando no grupo, né, Rita? Que nós conseguimos tirar aí uma porcentagem boa de medo de falar para os homens, para a sociedade, para qualquer outra pessoa, de limitar até onde esse limite, colocarmos até onde nós podemos aceitar as coisas, né? Então, eu falo mesmo, vocês nos pegaram atrás aí um pouquinho, disso nós tiramos proveito. Falo por mim, que hoje eu sou capaz de falar não, de limitar, entendeu? Porque antes a gente tinha um medo, até com o filho, né? Medo de falar alguma coisa por causa do machismo do homem. E não quer dizer que as mulheres da nossa faixa de idade, 70, 80 anos, 85, que temos nos grupos, muitas estão conseguindo colocar o sim. Então, eu acho que pelo menos, hoje eu quero ser parabenizada, porque eu consigo. Ninguém, homem nenhum, ninguém me faz sofrer, ninguém deixa de aceitar minha opinião. Respeito a opinião dos outros, mas a minha é a minha. Então, acho que vocês deram para a gente uma ajuda muito grande. Ainda tem mulheres da nossa idade que consegue estar presa, é submissa, mas uma turminha boa conseguiu vencer isso, nem que seja 80% nós conseguimos, graças a vocês mais novas. Olha só, Graça, deixa eu ver se eu entendi assim, o que você falou. Na interação umas com as outras, a gente consegue se fortalecer, é isso? Justamente. Justamente. Nós começamos a partir desse relacionamento, né? Esses diálogos em grupo, nos levou a mudarmos também, a tirarmos um pouco das coisas que nós tínhamos em relação ao machismo, ao falta de respeito pela idade. Eu acho que nós conseguimos. E isso foi porque vocês, mais novas, começaram essa emancipação, essa mudança no respeito a vocês, mulheres. Então, a gente pegou essa rebarba. Olha aqui. Entender? Uhum. Sim, você está dizendo que é nessa troca, né? Nessa troca de informação, de experiência, a gente acaba, porque a gente aprende também com vocês, com quem veio antes da gente. Justo. Vocês podem até, de repente, não identificar, mas vocês fizeram parte dessa conquista que a gente conseguiu obter até hoje, não é assim? Justamente, com isso, nós ainda podemos caminhar muitos anos e com uma liberdade, com certeza de que a gente é respeitado e que a gente pode dar o nosso sim ou o nosso não. Entendeu? Sim, é o direito de ser ouvida, de ser respeitada. O direito passa pelo respeito, mas olha aqui, vocês, por que a gente está podendo fazer isso que a gente está fazendo hoje, aqui, agora, desse jeito que a gente está fazendo? É porque vocês teve uma geração anterior, mulheres que vieram antes da gente, né?
que lutaram e muitas até pagaram com a própria vida para poder a gente conquistar o direito. Está fazendo isso, né, que a gente está fazendo hoje. Ainda temos muito que conquistar, Muito. mas a gente já chegou até aqui. E a gente precisou lutar muito para chegar até aqui. E a luta é diária. Né? A luta é diária. Quando você fala assim, eu preciso fazer valer o meu direito, meu sim é sim, meu não é não. Isso. E quando você fala do machismo, Graça, tem uma questão que é super importante, que hoje, né, as pessoas também, os pais educadores, eles estão mais preocupados com isso. A questão do sexismo. Isso, rosa é de menina, azul é de menino. Isso é coisa de menina, isso é coisa de menino. Isso acaba reforçando na sociedade esse lugar da mulher que é inferior. Né? Isso é profissão de mulher, isso é profissão de homem. A gente já está conseguindo quebrar bastante isso. Temos muito que caminhar? Temos, mas a gente já consegue falar sobre isso. Sábado eu vi o Rolê das Gerais, gente, encantada. Um grupo de mulheres que constrói a própria casa. Tem mestra de obra no grupo. Que lindo. É muito bacana. Eu também vi, né? Quebrar barreiras. Quebrar barreiras. Quebrar barreiras. Agora, é diário. Ônibus, de Uber, mulher agora. Motorista de ônibus, de Uber, gente, de carreta, de caminhão. Então, estamos indo aos poucos, mas a gente vai aos poucos avançando. Marina, quem que é a próxima da fila? Eu já vi que Dona Iris também levantou a mão. A próxima aqui é a Maria Aparecida Pereira. Boa tarde, amadas. Boa tarde. Boa tarde. Felicidade para todas. Eu vou ser bem rapidinha. Eu gostaria de ter um presente hoje, de ver muitas mulheres não chorarem mais pelos desprezos de seus filhos. Eu estou falando isso porque eu tenho visto isso, muitas mães chorando por ser desprezada. É só isso. Aparecida, quando você fala isso com a gente, você está dizendo de quê? Desse relacionamento em casa? Fala mais um pouquinho. Não, na minha casa não, mas eu vejo nesses momentos, eu tenho visto muitas mulheres chorando por ser desprezada pelos filhos. Aí o presente que eu gostaria hoje é de não ver essas mulheres chorando, né? Depois de tanto sofrimento, né? Para criar um filho e isso. Eu não vivencio isso não, gente. Para mim, na minha casa, não. Eu entendi, eu só queria que você repetisse. Por quê? Porque isso tem uma relação grande com a violência doméstica e familiar. Porque, às vezes, a gente acha que a violência é só física, né? Não é. Tem vários tipos de violência, né? A violência psicológica, a violência física, a violência sexual. E aí, a gente acha também que a violência ela é praticada só pelo companheiro. Também não é. Pelo marido, não é. Às vezes, ela é praticada pelo sobrinho, pelos filhos, né? Pelo vizinho. E aí é isso. Quando a gente não é respeitado, a gente está sofrendo um tipo de violência também. Ô, gente, pena, meu celular está... Aqui, obrigada, viu, gente? Vou ter... Olha aqui. A Maria Aparecida saiu? Não, ela está aqui ainda. Eu estou aqui ainda, mas é porque eu só fechei. Gente, só para a gente prestar atenção nesse detalhe. A violência, né, contra a mulher, ela se faz de várias formas, né? E a gente precisa estar atento e precisa pedir ajuda, né? E muitas vezes a violência sofrida pela mulher, a violência que os filhos praticam, é uma violência que foi aprendida porque
eles viram ou o marido ou o companheiro praticar essa violência. Ok? Atenção para esse ponto. Aqui, gente, eu saí aqui, eu fui tirar o microfone e saí sem querer, tá? Tá, Mas não, obrigada, então tá. viu, Marise? Tá aqui. Obrigada a você pela sua participação com a gente. Fica aí. Quem Boa mais? tarde, Quem tá Marisa. Marina? Boa tarde. Agora é a vez da Sônia. Sônia Silva. Sônia. Liga seu microfone, Sônia. Sônia, liga seu microfone, por favor. Ainda está desligado. Olá. O microfone ainda está desligado, Sônia. Se a senhora quiser falar boa tarde, pode falar. Acho que ela está tentando Encosta ligar o na microfone tela que lá. vai aparecer. Você tem que encostar na tela do telefone para aparecer as opções embaixo. Isso. Abriu? Abriu. Conta pra gente, Sônia, qual o presente que você gostaria de ouvir hoje? De ganhar Gente, hoje? olha, são tantas as coisas que eu gostaria de ouvir, porque apesar desse avanço que tivemos, né, nesses anos, ao passar dos anos, a gente vem conseguindo, mas eu creio que muita gente ainda não entende essa palavra, o que quer dizer essa palavra empoderamento, né? Mas eu adotei muito a fala de algumas que já fizeram a exposição anteriores, né? Então, eu creio que, antes de mais nada, como já foi falado, a conscientização. A conscientização é uma das coisas mais importantes, porque sem ela, a gente não tem como lutar pelos direitos e os valores que a gente tem, né? Na sociedade. E o respeito, eu acho que... Acho não, é uma coisa que não deve faltar em lugar nenhum e nem com ninguém. Mas, infelizmente, a gente vê muito isso, né? Principalmente com as pessoas idosas. Parece, a gente vê, igual eu assim, que vivo muito nesse meio, a gente vê muitos filhos, né? Como a gente está falando de violência também, no sentido amplo, né? Não é só de... assim, uma falta de respeito para com o idoso, não esquece, sabe? Então, eu acho assim que essa falta de respeito é de não saber que certas conquistas, né, se deve aos antepassados, né? Porque nada veio de graça. Tudo veio com muita luta, com muito sofrimento, né? E a partir daí surgiram-se as lutas e a gente vem dando continuidade a isso. Então, o que eu gostaria de colocar e falar é o seguinte, que esse respeito ao idoso começa conosco, mães. Eu acho que a gente deve muito olhar pelos filhos da gente, sabe? Mostrar o valor do idoso na sociedade, o valor do idoso dentro da família, o valor, assim, em sua totalidade, para que amanhã ele tenha um conteúdo, né? E saber respeitar. Sabe? Então, eu não sei se eu consegui colocar assim, a foto. Você está dizendo para a gente que essa luta da valorização da mulher, ela passa muito pela educação, né? Isso. E aí a gente pode pensar que não é só a educação das mulheres, a educação dos homens também, né? A gente pensar que quando a gente pensa que a gente quer uma sociedade igual, mais uma sociedade sem preconceito,
ela passa também pela educação dos homens, né? Pela nossa conscientização, mas a gente também trazer os homens para essa discussão, para essa luta, e as mães, nós mulheres mães, a gente começar a educar os filhos desde cedo nesse sentido, de pensar que homens e mulheres são iguais. Marilson, quando eu falei mulheres, eu não isentei os homens da responsabilidade. Eu falei assim, quanto mulher, porque nós, mulheres, sempre estamos mais próximas de nossos filhos. Né? Então, a gente tem que primar por isso e pensar que um dia também, se você não é velho, um dia você vai passar. Se você viver, tiver vida longa, você também poderá passar por essa situação. Como não? Mas tudo tem que ter uma conscientização para que você faça o trabalho em cima daquilo. E assim são outras coisas, porque não é só isso, né? A gente vê a desigualdade, ainda tem muitos lugares que a gente entra e a gente vê que são lugares assim, que tem aquela tradição, você vê aquele desconforto, você vê no olhar das pessoas aquele diferencial, homem e mulher. Às vezes, que os dois juntos, né, com olhares diferenciados e capacidades diferenciadas, às vezes, eu digo assim, por questões físicas, por outras questões, podem se juntar e, às vezes, fazer um trabalho melhor, ter uma visão melhor, esquecem, mas ficam, como é que a gente fala? Desvalorizando o lado feminino, não é isso? Sim, a gente pensar que nós somos diferentes, mas nós não somos inferiores. Não, somos tão capazes quanto, né? Tão capazes quanto. Merecemos as oportunidades de forma igualitária. E aí, para isso, a educação precisa ser igualitária, né? Os mesmos direitos que os homens têm, a gente também tem que ter. Justamente. Né? Então é isso. Não sei se eu coloquei bem, não, mas você entendeu o que eu quis dizer. Foi muito bom. Não, é isso. Assim, a gente precisa conversar muito sobre isso, porque assim, é um assunto que ele ainda é muito pouco discutido. Isso a gente celebra o dia. É um dia super bonito, importante, é importante comemorar, mas poucas vezes a gente para fazer essa reflexão, né? É verdade. Vamos seguir. Nós somos diferentes, mas nós não somos inferiores. Verdade. É uma coisa que a gente precisa ter consciência, né? E o tempo inteiro a gente tentar praticar. Pois é, e levar o conhecimento que a gente tem para aquelas que ainda não têm, né? Se juntar, como diz uma das nossas colegas aí. Nas minhas palavras, eu entendi isso. Quer dizer, a gente se juntando, nós nos tornamos mais fortes para luta, né? Sim. A gente entender que a gente precisa uma das outras para a gente poder seguir, e aí nós vamos nos fortalecendo durante essa caminhada, né? Marina, quem que é o próximo? Agora é a Elisete, e logo depois da Elisete é a Iris, tá? Então, Elisete Bragança agora, e logo depois dela a Iris. Ok. Ei, eu já falei, mas eu quero falar do presente. Eu gostaria... Eu quero agradecer, porque agora eu tenho um... Ah, tá. Pode. Oi, Elizabeth, seu microfone fechou. Seu microfone fechou. O dela, né? Da Elizabeth. O da Elizabeth. Fica aí, Elizabeth, seu microfone fechou. Nós não conseguimos te ouvir, Elizabeth. Eu já liguei o microfone, mas ele desliga. Eu estou agradecendo que eu preciso sair, porque eu tenho ensaio do meu grupo de dança agora, então eu não posso faltar.
Então, eu vou me despedir e agradecer pelos momentos bons que passamos aqui. Muito obrigada. Obrigada a você pela participação. Não só hoje, mas todos os dias do ano. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, obrigada. Bom ensaio. Vamos lá, Elisete. Eu gostaria de ganhar de presente um anúncio assim: acabou a pandemia. Para poder a gente encontrar com os amigos e abraçar, que se fosse um dia normal, hoje eu estava reunida com as amigas, para a gente comemorar o nosso dia. Não é? Então, seria um presente que viria englobado em muitos. E muitos, o direito à Não? saúde, o Sim. direito ao lazer, o direito de sair de casa, de ir e vir, ir para onde a gente quiser, Sim, encontrar com quem isso. a gente quiser, não é? Então seria um excelente presente hoje, que não seria só para mim, para nós. Sim, mas esse dia vai chegar em breve. Vai chegar. Só mais um pouquinho, só Isso. mais um pouco, já está chegando. É, né? só isso que eu queria. É só isso que eu queria, só isso tudo. Pois é, e esse direito que eu sempre falo com vocês, o direito à convivência é um direito, né? O direito à saúde, o acesso à saúde, de poder... o direito à amizade, né? A amizade, porque é uma coisa que o tá acesso à faltando, né? amizade, ao lazer, né? A minha internet está caindo toda hora. Tá, Aí, mas quando fica aí. Vai entrando, fica aí, já vai chegar a sua vez. E aí, com isso, de novo, né? Esse momento que a gente tem de fortalecimento, né, Elisete? De umas às outras. É isso mesmo. Ok, o direito de liberdade, gente. O direito à liberdade. De saúde. E de saúde. Liberdade e saúde. Né? Isso. Vamos lá. Quem mais? Quem que é a próxima? É a Iris, tinha levantado a mão. Depois eu quero falar, tá? Eu vou falar pouquinha coisa, porque todas falaram muita coisa maravilhosa. Então, o que eu acho que a gente não pode é esmurecer no nosso propósito. Só isso. A gente frequentar grupos, a gente olhar as notícias, a gente, assim que puder sair, a gente abraçar, a gente desejar bem a todas as pessoas, e porque a gente vai conseguindo, aos pouquinhos, tudo vai chegar no lugar, né? Agora, primeira coisa que tem que ter é o meu propósito. Qual que é o meu propósito quanto a isso? Meu propósito é o principal. Será que eu realmente quero que a mulher seja, né, livre, que a mulher seja valorizada? Será que eu desejo isso do fundo do meu coração? Ou eu apenas estou indo assim na onda? Isso é muito perigoso, né? Eu penso. A gente tem que ter aquele propósito dentro da gente mesma que a gente precisa. E todos os meios de comunicação, muita coisa está empoderada, já está contribuindo para o nosso empoderamento, eu acredito. Então, eu quero parabenizar pelo programa. E pedir a você depois, eu vou ter que sair, vou ter reunião com a Neire, não sei se ela comentou que nós temos reunião hoje, teríamos, né? Acredito que sim. Então, eu quero agradecer a oportunidade que vocês me deram de falar, e eu posso dizer que todas brilharam na sua fala, brilharam. Agora, o propósito não pode ser esmurecido, não pode. Quando a senhora fala com a gente do propósito, ela está falando da gente ter claro qual que é o nosso objetivo, né? Exatamente. É isso. Eu quero mesmo que todas as mulheres, né, tenham tudo a que elas têm direito.
em sua diversidade, né, com limites, tenham talvez, realmente os seus direitos respeitados e garantidos. Isso. Porque enquanto houver uma que não tiver, a gente não pode desistir. Exatamente. E sai da sintonia, né? Assim, é ruim, quebra a sintonia. Então, nós todas temos de querer. Agora, às vezes, a gente percebe, eu, por exemplo, a gente percebe pessoas que não estão nem aí, querem as coisas, parece caída do céu. Isso não vai existir, não. Né? Você tem que ir à luta, fazer acontecer dentro dos seus limites, dentro das possibilidades da gente, mas a gente tem que ter firme propósito. Eu quero ser empoderado, eu quero ter meus direitos respeitados. E eu, às vezes, cobro, quando alguém, por exemplo, da família, quebra esse direito meu. Eu cobro. No banco, cobro esse direito meu, você entende? Por quê? Porque eu tenho o mesmo direito, ou mais agora que eu tenho mais de 80, né? É muita coisa. Então, não abusando disso e não sendo impertinente, vamos ficar firmes no nosso propósito. Eu agradeço a vocês todas, a reunião está ótima, mas a Neide já tinha marcado uma reunião conosco às 15 horas, antes de... Né? As meninas devem saber disso. Vou me levantar para vocês verem que eu estou com a camisa. Ah, que fofo! Olha muito aqui. bem. E aí, dona Iris, eu só quero falar com a senhora uma coisa importantíssima que a senhora traz para a gente também. Quando a senhora fala assim, quando a gente vê as notícias, é esse direito também que a gente tem de ter a informação correta, né? A informação Isso, correta, clara, você falou a palavra certa. A informação correta, a informação clara, de fontes aquilo boas, que realmente vai nos beneficiar. Isso parece que é bobo, mas é um direito que, às vezes, ele fica também deixado de lado. Né? Verdade. Nós temos esse direito, a gente precisa saber de tudo aquilo com clareza, com objetividade, do que é, o que é bom para a gente, né? O que traz, o que essa informação traz de benefício para a gente. Quero muito Isso é muito importante. também, não é? A sua... outra reunião para a senhora. Se Deus quiser, nós tínhamos essa, ela já até pôs um lembrete aqui embaixo, que nós temos reunião às 15 horas, tá? Sim, ok. Um beijo para as queridas mulheres guerreiras, vamos ficar, né, luta, pegar no fuzil, matar um, matar outro, não é isso? É aquela luta sadia, aquela luta honesta, aquela luta de direito, né? A gente tem que lutar. E a luta começa dentro de casa, viu, gente? É dentro de casa, com os filhos, com o marido, com os amigos e tudo. Muito obrigada, viu? Obrigada, senhora. Tchau. Eu não vesti, não, mas eu estou com a camisa. Vai perder a minha também, ó. Isso! Isso, Vitória. Vocês estão numa chiqueza só com essa camisa. Claro, né, claro. Obrigada, tchau para vocês. Tchau, obrigada, dona Obrigada, Iris. Marina, qual que é a próxima da fila? Marlene Brito. Marlene, fala com a gente, Marlene, qual o presente que você quer ganhar hoje, que você gostaria de ganhar hoje no Dia Internacional das Mulheres? Liga seu microfone, por favor, Marlene. Ela saiu. É porque a conexão dela está caindo. Ela falou. Mas vamos seguir, aí ela voltando, a gente ouve, pode ser? Pode ser. Então, agora é a Maria das Graças Silva. É a outra Maria das Graças, que a gente... não, a gente ouviu a Maria Aparecida e a Graça, tá certo. A outra é Maria das Graças Cardoso, essa é Maria das Graças Silva. Tá. Maria das Graças. Oi? Talvez o microfone seja desligado. A gente não consegue ver a carinha dela aqui, né? Está desligada a câmera. Dona Maria das Graças, seu microfone... Mas a senhora está ouvindo a gente?
O microfone dela está desligado, a gente não sabe, né, se ela não está conseguindo ligar A gente pode ouvir a próxima, então, e aí ela voltando, a gente reconecta ela também? Como é que a gente faz? Vamos seguindo, né? Apesar que não tem ninguém aqui com a mãozinha levantada. Mas alguém quer falar? A Maria de Fátima. Pode ligar seu microfone, por favor. Oi, Maria de Fátima. Conta pra gente. Seu microfone está desligado. Aperta na tela, por favor, e vai ter o símbolo do microfone. Isso, agora sim. Boa tarde. Boa tarde, como vai? Conta pra gente, qual o presente que você gostaria de ganhar hoje, no Dia Internacional da Mulher? No Dia Internacional da Mulher, mais compreensão, mais amizade, mais companheirismo. Mais amizade. E por que você está falando isso? De onde que você esperaria que viesse esse presente? Mais sinceridade de todos, nem em especial aos homens. Você acha que ainda falta mais compreensão, mais amizade, mais companheirismo? Falta. Em que momentos, por exemplo? Em quais momentos? Sei lá, sempre, em tudo. Você acha que no dia a dia, no geral, a gente ainda precisa conquistar esse básico? Mais compreensão, mais amizade, mais companheirismo. Talvez esse olhar mais atento mesmo para nós mulheres, né? Como seres capazes, tanto quanto, né, os homens, e assim, com direito de sermos ouvidas, né? Das nossas vozes serem ouvidas. Quantas e quantas vezes, gente, a gente escuta o pessoal falar assim, nossa, que mulher braba, grita, fala, barraqueira, não é? Mas por que às vezes a gente precisa gritar tanto? Será por quê? Pois é. Será por quê, né? Será por quê que às vezes a gente precisa gritar tanto, ser tão brava, de repente se colocar o tempo inteiro numa situação defensiva, né? E muitas vezes agressiva, né? Por quê? Porque a gente não é escutada, a gente não é valorizada. A nossa opinião, às vezes, ninguém ouve. Às vezes a gente fala a mesma coisa que um homem fala. O homem é ouvido e a gente não. Exatamente. Às vezes você dá a mesma ideia que hoje. Hoje também eu estava vendo uma jogadora de vôlei falar isso. Assim, ela falando do quanto, assim, ainda os técnicos nesse meio, a maioria são técnicos, homens, né? E muitas vezes as jogadoras, elas dão uma opinião, uma sugestão de estratégia de jogo, ele ouve, mas ele não bota em prática. Exatamente. E aí, mas lá na frente, ele acaba botando em prática como se fosse uma ideia dele. Exatamente, é isso. Né? E aí, de novo, né? Voltando para a fala da dona Iris, como essa luta diária, às vezes, é invisível, né? Parece que a gente não está lutando, mas o tempo inteiro a gente precisa se fazer valer. Exatamente. Né? A gente precisa se fazer ouvida. De novo, já conquistamos muito, mas ainda temos muito para conquistar ainda. Isso. Né? E é no básico, né, Maria? Maria de Fátima, no básico, no dia a dia. É você falar, olha, isso. E quantas vezes a gente é interrompida, né, gente? Muitas vezes. Numa roda mista de homens e de mulheres, a gente começa a falar, os homens interrompem a gente. É. Não às é? Vezes,
cobra, mas infelizmente a gente mas não é ouvida, não é entendida. Né? Mas a gente não pode desanimar. Isso mesmo. A gente não pode desanimar. É uma luta diária, constante. Né? Mais alguma coisa quer acrescentar? Não, por enquanto é isso. Tá joia. Tá bom. Vamos seguir, Também, Marina. Obrigada, A Fátima. Sandra tinha levantado tchau. a mão. Quer falar Quem? ainda, Sandra? Sandra. Se essa pergunta fosse feita às 7 horas da manhã, eu teria falado assim, eu queria o dia de folga. Mas já são 3 horas. Não preciso de folga mais, não. Mas olha aqui. Outra coisa, quando a gente não é ouvida, é porque a gente é muito condescendente. Muito o quê? Condescendente. Condescendente. O que você quer dizer com condescendente? A gente é muito boazinha para filho, para marido. E aí você acha que isso atrapalha? Claro que sim. Aí você grita, não é ouvida, porque você vai voltar atrás. Olha o que você está trazendo para a gente. Mas aí eu vou, então, te fazer uma outra pergunta. E como que você acha que a gente pode mudar isso? Nessa altura da vida, quer não. Eu quero mais é paz. Você está dizendo para a gente que você não quer lutar? Sim, nem vou brigar com ninguém mais. É mesmo? Mas por quê? Por quais motivos a gente entregaria, assim, os nossos direitos de mão beijada entregaria de mão beijada nas mãos do outro? Porque já acostumou assim, já vem vivendo assim a vida inteira, então hoje não faz diferença, não. Olha, você acha sinceramente que não? Acho. Não, eu quero que você pense. Pense. Tem alguma coisa que você pode fazer para mudar isso? Pensa na sua rotina. Pensa. São nas pequenas coisas em casa, na nossa vida, na nossa relação, nos nossos relacionamentos que a gente pode, e de repente a gente pode mudar. É a gente que pode mudar o rumo dessa prosa, Sandra. Com pequenos gestos. Quando você fala com a gente assim, você começou a sua fala dizendo o seguinte: se fosse às 7 horas da manhã, eu gostaria de um dia de folga. Ok, mas não tem outros dias na semana que você pode tirar um dia de folga? Não. Dividir com eles, olha aqui, dividir com eles as tarefas da casa e conseguir pelo menos meio-dia de folga quando tiver todo mundo em casa? Mais fácil fazendo do que ficar pedindo. Olha aqui, pois é, a gente precisa, dá trabalho mesmo, é cansativo, é trabalhoso. E aí, quando a gente fala, né, a gente faz essa retrospectiva na nossa história de luta, quando a gente olha o direito de dividir as tarefas da casa, não só com os filhos, mas com o companheiro, isso foi uma conquista também, porque antes ficava tudo para quem? Para nós. Para nós. Hoje em dia, tanto os homens quanto mulheres, meninos e meninas, eles dão conta de fazer, não dão? Se você se sente sobrecarregada, por que não dividir? Até que divide. Por que não pedir ajuda? Isso faz parte da nossa luta também, a gente reconhecer o momento que a gente precisa de ajuda, né? Quando a gente dá,
né? Quando a gente reconhece, né? A gente se coloca em determinadas situações, né? Não só entre a gente, mas no meio que a gente vive, mas a gente também reconheceu o momento que a gente precisa de ajuda. E se a gente não fala, o outro vai saber? Não vai saber, sabe por quê? Porque você tá dando conta sozinha. É. Quando você fala assim, nós somos muito boazinhas para filho, para marido, mas muitas vezes é porque a gente não conversa com eles, a gente não fala do nosso cansaço, a gente não fala da nossa exaustão, a gente não pede ajuda, né? A gente está exausta, está no limite, mas está dando conta sozinha. Acostumou assim. Porque a gente é boazinha, e você acha que dar conta de tudo, né, é o correto? Ô, Marise, estou escutando aqui, assim, é tanta. Eu já queria. Eu estaria falando desde o início, mas aprendo muito ouvindo, sabe? Fique à vontade, Marilza. E aí, eu ouvindo a Sandra falando, né, que às vezes a gente é muito boazinha. A gente é muito boazinha com o vizinho, com o colega, com o sobrinho, com o filho, mas às vezes a gente não é boazinha com a gente mesmo, sabe? Assim. Então, eu às vezes falo que a gente precisa ser bonzinho, generoso, né? Com a mesma generosidade que a gente trata o outro, ela precisa vir para nós também. Então, a gente também precisa ser generoso com a gente, bonzinho com a gente, voltar atrás. Então, se eu falei assim, pode deixar que eu passo a roupa toda, eu não volto atrás quando eu estou falando com eles, eu volto atrás quando eu falar também. Olha, eu falei que eu ia dar conta, mas vou só até a metade, vocês se organizem aí para fazer o resto. A gente também pode voltar atrás com a gente também precisa ser generoso com a gente, né? E a gente precisa também nos ajudar, porque a gente vai ali. Às vezes a rotina é tão intensa que você vai ajudando um porque tem que sair, ajudando o outro porque está chegando tarde, e você está ali ajudando, mas não está se ajudando, né? Às vezes a gente não nos ajuda, a gente acha que todo mundo merece compreensão, respeito, auxílio, todo mundo, menos a gente, né? Então, assim, Marisa, e entra essa questão da pergunta inicial, né? Qual presente que a gente quer ganhar nesse dia? Justamente isso, nos presentear, né? Com coisas que às vezes a gente consegue dar ao outro, mas não consegue dar a nós mesmos. E aí, Sandra, só para completar a fala da Marilza e da Dai, existe um conceito atual da danada da mulher-polvo, que eles vão arrumando um tanto de conceito para a gente. A mulher-polvo é aquela tá com não sei quantos braços, pernas, lavando, passando, cozinhando, limpando a casa. E aí, o pior, né? Eu vi também uma reflexão que me fez parar para pensar, e eu parei de usar essa palavra. Eles costumam chamar a gente de guerreira. Não, a gente fica estressada mesmo, cansada, exausta, porque você dá conta de tudo, não divide nada com ninguém. Então, quem sabe, Sandra, você não consegue pensar num presente que talvez você desse para você mesmo, a partir de hoje, não só hoje, mas a partir de hoje, um pouco mais de gentileza com você mesma, né? Quando a Marilza fala da generosidade, eu penso muito na gentileza. A gente é educada, é gentil, é carinhosa, é companheiro com todo mundo, mas menos com a gente. E a primeira pessoa que tem que ser cuidada, né? Para a gente ajudar a cuidar do outro, para a gente cuidar do outro, dar algum auxílio para o outro, a gente precisa estar bem cuidada. Então, pensa num dia de folga de presente para você. Né? Já é, assim, um bom pedaço do caminho, ok? Marina, precisamos seguir, né, Marina? Precisamos, já estamos caminhando para a reta final. Já estamos caminhando para a reta final. Olha vamos só, ouvir então a Luzia. Rápido. Vamos ouvir a Luzia que está com a mãozinha levantada, e aí a gente passa para o seu Yoshiro, né? Eu acho que eu falo muito, mas eu queria falar para a dona Sandra
Gente, que pura verdade isso aí, viu? O dia que ela faltar, Amei, vai ter outro substituindo. Então, eu falo amei sempre, ouvir eu falo, tudo isso, na viu, minha menina? minha Parabéns. casa tem muito homem. Então, eu falo para eles, eu tenho 5 ou 10 dedos, os homens também têm. Então, todo mundo pode pegar o serviço. E serviço não é feminino, serviço é masculino. E outra Adorei. coisa, eu fiquei 1 ano fora de casa, 1 ano e 4 meses internada no hospital, e pensei assim, acabou minha casa, acabou o mundo, acabou. Voltei, estava todo mundo com saúde, todo mundo vivendo. E eu falei assim, agora, se eu puder, eu faço. Se eu não puder, estou indo. Entendeu? Fica sem. Olha só. Quer responder, Sandra? Se empodera, se... Sandra. É uma ótima lição. Se empodera a si própria. Tá bom. Eu estou indo. Mas a senhora está indo para onde, dona Luzia? Microfone. Seu microfone desligado, dona Luzia. Não vou ficar só eu tomando conta de tudo. Quando eu faltar, outros substituirão o serviço que eu faço. Então, todo mundo tem 10 dedos, então vamos partilhar. Vamos partilhar. E aí eu falo, estou indo, porque se eu resolver não fazer, eu deixo lá. Olha aqui. Quer responder, Sandra? Quer falar alguma coisa? Não? Gente, um dos pontos principais da nossa luta é a equidade, a igualdade de direito, igualdade de salário, igualdade de tarefas, dividir tarefas, né? Quando vocês trazem isso, como que fica claro para a gente? Se começa, igual a dona Iris falou de novo, dentro da nossa casa, através das pequenas tarefas, né? A gente vai praticando isso e isso acaba refletindo na nossa luta fora de casa. Quando a gente fala isso para as nossas filhas, para as nossas sobrinhas, para as nossas afilhadas, né? A gente está dizendo para elas o seguinte: olha, a partir das tarefas domésticas, a gente tem que dividir tudo, nós somos iguais, a gente vai buscar igualdade e equidade em tudo. O mesmo direito que eles têm de tirar folga, de tirar um dia de folga, de descansar, a gente tem. Nada mais útil que eles têm, né, Marise? Oi? O mesmo direito que eles têm também de ser rebeldes, nós também podemos, né? Nós temos. Que rebeldia, né? Isso é uma coisa que a gente também tem que aprender, né, Dai, com eles. Mas a gente precisa aprender a se olhar mais, com esse olhar mais generoso, com esse olhar mais gentil, com esse olhar mais carinhoso, né? Com a gente mesmo. Igualdade, gente, em tudo. A gente não pode perder isso de vista. É um dos motes da nossa luta, né? É igualdade. A gente fala de igualdade de tudo, de direitos, de responsabilidade, né? De igualdade salarial, de tudo, de tudo. A gente precisa dividir tudo. Ok? Quem mais está na fila? Não tem ninguém Marina. na fila, não, Marise. Vamos ouvir o seu Yoshiro para a gente começar a finalizar? Vamos ouvir. Seu Yoshiro, o senhor está aí escutando a gente, né? Aí agora eu vou perguntar para o senhor qual é o presente que o senhor nos daria nesse Dia Internacional da Mulher?
Boa Bom, tarde a todos. tudo hipotético, não é? O que o senhor quiser falar. Do jeito que o senhor quiser falar. Mas aí vou ter que entrar numa fantasia, que seria o presente que vocês iam adorar. É que eu conseguisse mudar a cultura do nosso povo, porque foi falado muito em igualdade, e o Brasil, principalmente sendo um país tão grande, mesmo do lado da gente, a gente tem uma cultura diferente. Então, eu estava até me lembrando, há 50 anos atrás, você imagina, hein? 50 anos atrás, eu vi na casa do meu subordinado, eu fui na casa do subordinado que trabalhava comigo, e eu vi a mãe, eles tinham só filhos, homens. E eu não me lembro a idade deles, mas quem fazia a cama, arrumava a cama lá e o quarto, eram os meninos. Para mim foi uma surpresa. Hoje é mais fácil encontrar isso. Mas há 50 anos atrás, para mim foi essa mãe, porque não sei se já ouviu uma frase, quem ama, educa. E você já está percebendo mesmo, porque tem que mudar o homem também. Tem que mudar todos, tá? A mulher e o homem. Mudar a cultura. Eu conheci a Suécia. Na Suécia, há 40, quase 40, 50 anos atrás também, uns 40 anos atrás, eu vi mulher dirigindo empilhadeira na fábrica. Ou então tocando um torno, entendeu? Hoje, agora, no Brasil já tem, né? Mas naquela época, eu e mais um companheiro brasileiro que nós fomos lá, falaram, puxa, a mulher aí na empilhadeira. Empilhadeira, antigamente, era serviço só de homem. Então, o que precisa é uma mudança geral da cultura. Agora, isso é difícil. É difícil, né? Fazer o quê? Mas precisamos fazer algumas concretas. Olha, associações femininas e não sei o quê, eu não sei quantas existem. Isso é uma forma de divulgar as coisas. Mas aí tinha que descer mais um degrau para baixo de fazer coisas práticas. Então, desde criança, eu não sei como seria feito, por exemplo. A mãe e o pai teria que educar os filhos desde o começo. Porque depois de adulto, de adolescente, nós não conseguimos nada. O filho é rebelde já. Entende? Então, teria que começar a coisa de criança. Quando começa com 1 ou 2 anos, já começar a dizer que não tem diferença entre homem e mulher e fazer o marido fazer tarefas domésticas, etc. E fora isso, eu não sei como é que faria, porque mudar a cultura é difícil, né? Como é que faz? Teria que ter aulas para os pais, os recém-casados, para como educar o filho? Não sei. É uma tarefa difícil. Se hoje não tem nem questão de moral, que antigamente existia moral e cívica, né? Já não tem mais, né, na escola. E os pais não têm tempo de ensinar esse tipo de coisa para o filho. O filho, às vezes, fica empregada, tal. A empregada, muitas vezes, não tem a cultura suficiente para educar os filhos, né? Quer dizer, no fim, a gente dando a mão para uma pessoa, os filhos para uma pessoa que também não teve como é que chama? A felicidade de aprender sobre educação. Então, o que acontece hoje? Falta moral também. A mesma coisa acontece com moral, é a cultura. Entendeu? Então, agora é um trabalho dificílimo. Porque se na escola não ensina, os pais não ensinam, como é que faz? Exato. Eu sou Yoshiro. É um trabalho violento, que o governo tinha que entrar de sola, gastando muito dinheiro.
E as associações femininas já estão fazendo a divulgação, mas não chega no prático. Fica na teoria, né? Às vezes muita coisa que nem vocês falaram aí, não, faz isso, faz isso, faz isso. Mas, assim, de um modo geral, tem gente que não pertence a nenhuma associação. Então, é na rua que aprende. Entendeu? Então, eu não sei como é que faz isso na prática. Mas olha aqui, não tem uma fórmula. E o senhor está entendendo que como que a luta ela é constante, é diária. Eu acho que tem que ser sempre constante. a gente vai discutir isso, né? Tem que ser Até a constante. gente chegar mais ou menos, pelo menos, se a gente não conseguir reduzir totalmente a desigualdade, mas pelo menos diminuir essa diferença. Eu percebo, seu Yoshiro, que assim, algumas pessoas mais jovens, né, que eu, sim, pais e mães, eles já estão adotando essa prática, né? Em casa, com os filhos. Meninos e meninas são educados da mesma forma. Meninos e meninas dividem as tarefas da casa. Tudo que um faz, o outro pode fazer também. Mas isso a gente vai demorar gerações e gerações para conseguir. E como é importante o senhor estar aqui. Eu vi que tem o senhor Nilo também, está aí com a mãozinha levantada, já vou passar para ele. O Nilo quer falar também. E como é importante que vocês, homens, estejam com a gente discutindo esse assunto, né? Porque é isso mesmo que o senhor falou, não adianta só a gente querer lutar, a gente gritar, a gente falar, querer fazer valer os nossos direitos, se os nossos companheiros, né, os nossos companheiros de vida, de luta, né, não entenderem isso e não arregaçarem as mangas junto com a gente. Né? Então, uma coisa, quer dizer, tem que ser feito várias coisas, né? Uma coisa que está me ocorrendo, as emissoras de televisão não falam em educação de filhos, não falam em educação moral. Por que não? Não falam em segurança. Nós sempre corremos atrás do prejuízo. Teve esse acidente de Petrópolis lá, já aconteceu de novo. Porque falta prevenção, falta o espírito de segurança. Tudo isso é cultura. Segurança, essa diferença, o machismo, tudo isso é o conjunto. Agora, a televisão não fala nada sobre educação, sobre moral, simplesmente mostra o crime, que é pior ainda, né? É o contrário, está mostrando o ruim. Agora, como melhorar, nenhuma televisão mostra, nem rádio, nem nada. Ô, seu Yoshiro, eu costumo brincar aqui em casa, o meu marido ri muito de mim, e eu falo assim, você já pensou se tivesse escola sendo transmitida na TV? Não precisava ser o dia todo, um bom pedaço do dia, né? A gente já seria um bom avanço. Pelo menos alguma parte do dia, sei lá, Mas é que não dá nem ibope. Mas alguém teria que começar, talvez a emissora do governo. É isso aí. Olha aqui, eu vou pedir licença para o senhor, para a gente poder ouvir um pouquinho o seu Nilo. E aí, depois, no finalzinho, eu vou abrir, se vocês quiserem complementar alguma coisa, antes da gente encerrar. Não, o básico é isso daí, que tem que ter ações desde a criança. Isso é o básico. Agora, como fazer, não me pergunte, porque não tenho poder nem nada para isso. Mas, tá bom, então, obrigado. Juntos a gente pode ir descobrindo. Né? Marina, quem que está na fila? Agora é o seu Nilo. Seu Nilo? Ei, seu Nilo. Boa tarde a todas e todos. Estão me ouvindo? Boa tarde. É o seguinte, a gente gosta, né, sempre participar desses movimentos, de todas essas tentativas de sempre andar para frente, de melhorar, né? Inclusive a igualdade de direito é uma luta que já é antiga, ainda vai durar, igual a Marise disse, por várias gerações ainda, né? Até se completar, né? Esse reconhecimento geral.
Mas eu queria só dar um exemplo em cima desse exemplo que o Ciro falou sobre a operadora de empilhadeira ali na Suécia. Nós podemos ver hoje, em cima dessa tragédia de Petrópolis, como eu estava vendo no estado de Minas hoje, uma cabo da nosso corpo de bombeiros participando ativamente lá do salvamento, aqui o nosso bombeiro emprestou um batalhão, parece, lá para ajudar, né, na recuperação, no atendimento às vítimas lá de Petrópolis. Estava um cabo dos bombeiros trabalhando lá em cima, pegando pesado lá com eles também, né? E isso é muito interessante a gente ver essa valorização realmente da mulher e perceber como ela tem competência para trabalhar naquilo que o homem faz, ela pode fazer também, isso é tranquilo. E como diria também, aos 40 anos atrás, ninguém ouviria falar em futebol feminino. Hoje elas estão mandando ver aí, e tem muita menina jogando melhor que muito marmanjo aí, né? Verdade. Isso precisa ser valorizado e reconhecido, né? Mas realmente é um processo que vem de longa data, ainda vai demorar muito assim, até se consolidar totalmente. Inclusive, essa notícia triste que a gente vê sempre no jornal, o índice de violência contra a mulher, o índice de feminicídio no Brasil, isso, como diria o Nelson Rodrigues, é para a gente sentar no meio-fio e chorar, né? Não é? Até quando isso vai perdurar? Até quando, né, vai permanecer essa impunidade? E o que pode fazer, né? Sempre estar em cima disso, botando o dedo na ferida assim, e seguindo em frente, né, e criticando, e como falaram, a televisão tem que mostrar esse lado também, né? Essa educação para, né, respeitar o direito de todos igual, né, igualmente, né? E não adianta nada ela estar na Constituição nossa, que todos têm direitos iguais perante a lei e tudo mais, se isso não for efetivado, né? Foi feito pelas nossas autoridades, pelos nossos governantes, né? Era só isso que eu queria falar. Muito obrigado. E aí, senhor Nilo, a gente pode pensar que isso que a gente está fazendo aqui hoje pode parecer pequeno, mas é um dos instrumentos que a gente pode usar para a gente fortalecendo essa luta, né? E tentar modificar de alguma forma essa realidade, né? Eu quero só aproveitar essa colocação do senhor sobre o futebol feminino, porque a modalidade de prática esportiva, né, também tem pouco tempo que a gente adquiriu o direito de praticar esporte. Antes, as mulheres também não praticavam esporte, era muito recente. Né? Eram só os homens que podiam praticar e participar de competições esportivas. Uma outra coisa que é interessante também, o ensino básico. A gente só teve acesso, nós mulheres, só tivemos acesso ao ensino básico a partir de 1927. A gente fica parecendo que é muito tempo, mas não é. Não. Né? É muito recente. E o ensino superior, como eu já falei, foi só a partir de 1979 que a gente teve o direito de entrar no ensino superior. E aí hoje a gente... Estou falando de Brasil, mas quantas cientistas formadas, né, nós já somos... E a gente precisa realmente lutar por esse reconhecimento e lutar para que mais espaços sejam abertos, né? Tanto para homens quanto para mulheres. Olha aqui, eu estou tentando ficar de olho aqui no relógio para a gente não passar do tempo. A gente já pode finalizar, Maria. De encerrar. Eu quero ouvir até a 3h30 só. Mas eu quero ouvir, antes de fazer o encerramento, eu quero que vocês falem, você, a equipe, o que vocês querem colocar, o que vocês querem acrescentar, o que vocês querem falar com eles, com o grupo, com a gente, né? Falamos uns para os outros. Quem quer falar? Quem que está aí? Marilza, Dai, Alda? Eu quero falar. Está demorando muito, eu tenho outros compromissos. Gostei muito e saudações para todos. Tchau. Obrigada por estar aqui. A gente já está encerrando, tá? É rapidinho, a gente já está nos minutos finais.
Quero Tá aproveitar bom? aqui, né, a oportunidade, né, deixar aí minhas felicidades, né, para todas as mulheres aí do grupo, né, dizer assim, que a maior homenagem que a gente pode receber no dia de hoje é o respeito, né, não só no dia de hoje, todos os dias, né, que essa conquista aí seja levantada, né, todos os dias por nós, né, a gente se tratar assim da questão do idoso, se a gente for pensar, já passou por muitas coisas, por muitas conquistas, que hoje nós já recebemos elas, né? E a gente não deixar de continuar lutando por elas, por mais conquistas aí, né? Para a gente colher aí futuramente, para os nossos filhos colher, para os nossos netos colher futuramente. Então, assim, desejo a vocês aí muitas felicidades diariamente para todos. Marisa, eu queria só para encerrar, né, deixar claro isso, que tem-se aí, né, que foi estabelecido, criado, né, o Dia Internacional da Mulher. Aliás, é uma data cuja origem é também, de uma maneira trágica, né, de uma ocorrência feminicida, que nós sabemos, infelizmente, né? Infelizmente, mas é tudo isso que deve estar sempre na cabeça, na lembrança das pessoas, para que não ocorra nunca mais, né? Que fatos como esse que geraram, assim como o Dia do Trabalho também, né? 1º de maio, foi uma origem também no fato, uma tragédia, até assassinato, né? Que a gente sabe disso também. Então, que isso seja assim, seja bem gravado na memória das pessoas. Gente, o que é isso, poxa? Assim como a gente tem esse lema, desde que foi aprovada a Constituição de 88, né, vimos faixas pelo Brasil afora, aí, ditadura nunca mais, que esses fatos horrendos também nunca mais se repitam, né, na nossa sociedade. Afinal de contas, dizem que nós somos civilizados, mas civilizados até onde, né? Até onde chega, assim, né? E tudo bem dizer, para finalizar, que mulher não tem um dia só, tem um ano inteiro, não é isso? É isso aí. Muito obrigado. Todos nós, obrigado, né, homens e mulheres, mulheres e homens, como cidadãos, né, de direito, né? Vamos juntos, né, seu Nilo? Vamos seguir aí, batalhando, para a gente melhorar, né, pelo menos tentar melhorar a nossa sociedade, né? Que a gente possa construir um lugar melhor para que todos nós possamos viver. E só para pontuar também, né, Marise, que o senhor falou, você falou também inicialmente, como começou essa luta aí com as mulheres, né, dessa fábrica. Na época, eles estavam tecendo um tecido rosa, então por isso que a cor rosa representa aí as mulheres, né? Então, assim, quando tem gente que não gosta assim, da cor rosa, mas quando vê a cor rosa, vê assim, dessa representatividade que a mulher tem. Tem esse simbolismo, né, Dai? Tem esse simbolismo, isso. Quem eu vi, Cláudia levantou a mão, Marilza quer falar, Alba. Eu quero, mas Cláudia levantou a mão primeiro, eu falo depois, sem problema. Então, vamos lá, Cláudia, para a gente... Então, eu acho tão importante a gente fazer essa conversa aqui, né, e tentar perceber, às vezes, coisas que são naturalizadas, né, e que a gente vai fazendo sem pensar. Então, eu queria, Marise, nesse dia, o que eu queria ganhar é o direito, até escrevi no chat, mas eu vou falar aqui de viva voz, de poder andar sem camiseta igual homem. É o direito de poder usar uma roupa e não ser obrigada a usar o sutiã. Porque se eu colocar uma roupa e não colocar o sutiã, as pessoas vão me olhar na rua e, tipo, vão achar que eu sou, sei lá, uma puta, desculpa, gente, palavrão, né? Então, eu sou uma pessoa, o sutiã me aperta demais, assim, eu fico muito incomodada. Mas eu não saio sem, porque não existe respeito, né? Então, você vê que são coisas tão pequenas, né? Porque, gente, um homem todo tranquilão, ele tá com calor, ele tira a blusa e pronto, entendeu? Não tem negócio transparente, de estar marcando nada. Então, olha como é a desigualdade, né? E, às vezes, Sandra, enche mesmo a paciência, a gente fala, ai, não, pelo amor de Deus,
mas a gente não pode desistir, né? Então, um dia, eu acho que a gente vai poder ter essa liberdade. Eu ia amar, né? Se eu quero, se eu gosto, se eu me sinto bem. Se não, eu não use tudo bem. Não é verdade? E é exatamente isso. O fim do assédio, gente. A gente não pode usar a roupa que a gente quer. Não. Porque, assim, é o tempo inteiro, né? Até hoje, quando a gente passa assim, num lugar que tem... por exemplo, você passa em frente a um bar que tem um grupo de homens sentados, você não fica constrangida? Fala assim, meu Deus, o que pode acontecer comigo? O que eles vão me dizer? Né? Como é que eles vão reagir? E aí, realmente, é uma coisa que é extremamente naturalizada. São pequeninas coisas do dia a dia. Meu celular está descarregando, eu vou sair. Deus que abençoe vocês. Obrigada, Luzia. Obrigada pela sua participação. Olha aqui, foi muito bom. Nós precisamos encerrar, porque o pessoal já está indo. Vai, Marilza, então. Quem que é a próxima que levantou a mão? Só reiterar a importância desse dia, né? Eu acho que assim, a gente já falou muita coisa importante e a gente vem falando ao longo do tempo também, né? E eu queria só lembrar uma coisa, por exemplo, assim, quando a gente fala, né, dessa luta, que é isso, pelas coisas do cotidiano, e porque essas coisas eles vão se reconfigurando, né? Essa diferença, né, de achar que o homem é mais do que as mulheres. Então, assim, isso vai... são reconfigurações que a gente vai tendo. Então, eu fico pensando, igual o seu Nilo falou, né? Talvez para nós hoje seria inadmissível pensar em fechar uma fábrica com centenas de mulheres lá trabalhando. Mas a gente tem outras formas de fazer de matar, né, por assim dizer, essas mulheres, né, de sobrecarga, de não acreditar nelas mesmas, de achar que elas têm que suportar tudo. Então, por mais que a gente não ateie fogo, né, propriamente dito, né, não reconhecê-las como mulheres que merecem ser respeitadas, que merecem também ser, né, reconfortadas, né, que merecem ser acolhidas. Eu acho que é uma forma também diferente daquela, né? Mas que também, né, leva muita gente aí para um adoecimento precoce, né? Para várias coisas que vão... que não é fechar a porta e tocar fogo, sabe? Mas é como se fosse ali, deixando ali a pessoa e se esvairendo, né? Se abandonando de si mesmo. E isso não é porque a gente falou aqui hoje, não. Isso é porque a gente encontra, né, nos lugares e nas relações que a gente tem, fora desse grupo, inclusive. E quando a gente fala, né, acho que o senhor Yoshiro tocou uma questão, muita gente falou, mas ele pontuou bem essa questão da educação, né, de educar os homens também e as mulheres. Isso é maravilhoso, mas eu ainda penso, enquanto a gente acha bonitinho um menino chutar as coisas, não guardar os brinquedos, o quanto a gente acha bonitinho os meninos, os netos, os bisnetos, os sobrinhos fazerem essas coisas, né? Então, assim, aí, e pode parecer pouco, mas eu não acho que é pouco, não. Acho que discussões como essa, aquilo que a gente pode fazer na nossa casa, igual quando a gente fala na eleição, na televisão, a gente está falando de política, a gente está falando da macropolítica, da grande política. Mas quando a gente fala da nossa casa, do meu vizinho, do meu relacionamento com meu neto, com minha companheira, eu estou falando de política também. Estou falando da micropolítica. E é essa micro, né, que vai para o macro depois, como a gente falou. Se a gente dá conta de não aceitar isso no pequeno, a gente ganha força para não aceitar isso também nas nossas relações maiores, sabe? E eu acho que a gente está caminhando, esse grupo aqui, né? E os outros também que a gente faz parte, a gente está caminhando muito para poder alavancar isso. E todo o tempo é hora. Então, se eu não fiz isso até ontem, está tudo bem, né? Hoje eu já posso fazer diferente. Né? Exatamente. E aí, só para complementar, Marilza, muitas mulheres exercem as mesmas funções que os homens com um salário bem menor. Né?
Então, a gente precisa estar atento a isso o tempo inteiro. E é isso que também, muitas vezes, nos fazem desanimar. Mas não vamos, não iremos. Sigamos. Quem mais quer falar alguma coisa? Marina, Alba, quem está aí ainda? Só para a gente poder encerrar. Marina, você está aí? Ai, acho que elas não aqui, estão Marina, ouvindo. mas pode encerrar, por favor? Você quer falar alguma coisa para o grupo, rapidinho? Não, quero não, todo mundo já falou tudo. Olha aqui. Sugestão. Eu quero... Alguém Oi? deu sugestão? Você pediu sugestão? O que o senhor quer dar de sugestão, seu Yoshiro? Educação. Não só formal, mas de uma maneira geral. Educação informal, principalmente. Ok. Vamos, quem sabe a gente monta um projeto em cima dessa ideia, né, seu Yoshiro? Vamos lá, quem sabe, né? Gente, olha, eu quero demais agradecer mais uma vez, né, a participação de todas vocês. Agradecer a equipe mais uma vez pelo convite. Eu quero dizer o seguinte, algumas coisinhas. Primeiro, quando a gente fala em empoderar, parece que é alguém de fora que está empoderando a gente, né? É alguém que está nos dando poder. O que a gente precisa entender é que existe um poder dentro da gente, e a gente precisa ter coragem de botar para fora, né? Das várias maneiras, da forma como a gente entender, da forma como a gente der conta, utilizando as ferramentas que a gente tem no dia a dia, com os nossos maridos, com os nossos companheiros, com os nossos filhos, com os nossos vizinhos e vizinhas, com outras mulheres também. Eu gostaria de ressaltar também, nesse momento, uma conquista que eu acho que é super importante, né? Que eu falei no começo, e isso para mim é muito marcante. Assim. O voto, a gente só teve direito de votar a partir de 1932. 90 anos é a idade da minha mãe, é muito recente. Eu olho para minha mãe e falo assim, olha, ela tem a idade do voto, ela tem a idade do direito de votar. E a gente precisa ficar atenta a isso. E por que eu estou falando isso com vocês? Principalmente com vocês desse grupo. Daqui a pouco vocês vão estar participando das conferências, dos seminários, e a gente entender a importância do nosso voto, desde a eleição do síndico do nosso condomínio, para quem mora em prédio, até os nossos governantes. Isso é um direito, e com o nosso voto, a gente consegue mudar muita coisa, muitos pontos desses que a gente discutiu aqui hoje, a gente consegue mudar com o nosso voto. E, para finalizar, a gente entender que a gente precisa valorizar assim, que a história de cada um, de cada uma, possa nos fortalecer, né, nessa caminhada, que a gente possa pegar a nossa história e a gente fazer dela um fortalecimento de umas às outras, de uns aos outros, né? E entender que que o nosso fortalecimento, ele pode mudar o mundo ao nosso redor, começando da nossa casa, né, da nossa rua, da nossa comunidade, até o macro, como a Mariusa traz para a gente. Que a gente aprenda a receber e também pedir ajuda, em especial para a Sandra. Não existe caminhada sem troca de ajuda mútua. E a luta é árdua mesmo. Né? Quando a gente pega, a gente não discutiu, nem deu tempo de discutir todos os pontos, todas as conquistas e tudo que ainda está por vir, é muita coisa. E a gente precisa se dar as mãos para a gente poder dar conta de vencer. No mais, eu dizer o seguinte, viva o 8 de março, mas viva a nossa luta de cada dia. Sigamos todo mundo junto, que a gente tenha mais momentos para fazer isso, para discutir, para conversar, para sugerir, né, seu Yoshiro, para a gente pensar juntos o que a gente pode fazer para melhorar essa realidade.
Muito obrigada, beijo grande. Obrigada a você, Marise. Muito obrigada, seu Yoshiro, seu Nilo, por estarem aqui com a gente. Marise, Por ter coragem de batalhar.